Não dá pra esconder o que eu sinto por você. Era, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho legal essa música. Ainda existe? Mas sei lá, eu ando tão desligada desse negócio de carnaval que eu nem sei mais se esse povo existe. Mas meu assunto de hoje, vamos lá direto, porque senão eu começo a desviar do assunto. Meu assunto hoje é ser uma criança crente e pobre, tá? Criança crente e pobre. É muito difícil, gente, é difícil demais, é muito sofrimento e certas coisas a gente vai carregar pro resto da vida. Por exemplo, o crente, já começa no nome, crente, tá? Isso no meu tempo, porque agora é evangélico. Evangélico já é mais suave, mas crente tem um peso. Então, na minha escola, eu era chamada de crente. Então, aquilo dali me encabulava muito. Então, a minha saia era mais comprida do que a saia dos outros. Eu não podia usar calças compridas, eu não podia usar brinco, eu não podia usar batom, eu não podia pintar cabelo, eu não podia... Eu não sei o que eu podia. Eu não podia dançar. Até comida também. Eu não podia comer camarão, eu não podia comer marisco de um modo geral, eu não podia comer porco, eu não como até hoje, ficou, né? Às vezes eu pegava lápis de cor e pintava assim a minha boca, mas depois minha mãe mandava tirar tudo. E também não podia cantar música profana, porque Roberto Carlos era profano, né? Porque hoje em dia não. Hoje em dia os evangélicos cantam rock, pop, funk, botou o nome de Deus no meio, pode até balançar a bunda que tá tudo certo, tá tudo bom. Mas naquele tempo eu era uma criança crente pobre, tá? Então já o preconceito já começava dentro da igreja, né? Porque como eu era pobre, meus pais eram pobres, então eu não tinha o pedigree, né? Eu não era de uma eu não vou citar os nomes não, porque eles continuam, né, mandando aqui na igreja. Mas como eu não tinha esse pedigree, então eu ficava sempre com as piores coisas para fazer na igreja, né? Porque minha mãe insistia. Mas então assim, eu cantava sozinha, eu recitava, só eu. Porque os grupos musicais, né, que hoje também estou chamando de banda, né, gospel e tal, os grupos musicais eram de pessoas com pedigree ou pessoas que tinham bom dízimo, tinham um nome forte da família, ou filhos, esposa, parentes e aderentes e todo mundo do pastor, né? Então, eu como não tinha nada disso, eu fazia minhas participações sozinha. Eu lembro até que a única peça da igreja que eu participei, eu só tinha uma fala. E eu não aparecia. Eu gritava atrás da porta. Eu dizia só assim: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Acabou. Era só isso. Só me davam isso. Eu não aparecia e também eu só falava pouco. E eu não tinha papel importante, eu não era nada. E eu ficava com vergonha, né, das minhas amigas da escola, eu ficava com vergonha de todo mundo. Eu escondia muitas vezes que eu era crente, mas estava na cara que eu era crente, né? Então, assim, sobretudo na adolescência, quando eu fui ficando adolescente, aí as diferenças eram mais gritantes ainda, porque era muito esquisita. Eu era menina muito esquisita, de roupas muito feias e sapatos muito feios e coisas muito, muito horrorosas, muito baratas e muito sem criatividade, enfim, horrorosa. Sem contar que eu também era uma criança sem graça, né? Eu era criança muito alta, com pé muito grande e com roupa feia. Então, mas, além disso, uma coisa que me intrigava muito de ser, eram as coisas de casa, os mistérios que existiam. Mas como minha mãe era crente, minha mãe não falava com a gente. Então a gente tinha que adivinhar ou perguntar para as colegas na sala de aula o que é aquilo. Por exemplo, ninguém nunca avisou. Minha mãe nunca falou para mim que eu ia menstruar na vida. Foi um susto. Eu tomei um susto. Minha mãe nunca me ensinou como que as crianças nascem. Não,
eu aprendi na escola com outras colegas que me explicaram o procedimento. E uma coisa intrigante é que eu lembro bem que só numas férias escolares, que aos 15 anos de idade, que eu fui descobrir que existia no mundo lésbica. Porque na infância eu via umas pessoas assim, um pouco com gestos um pouco rapazes, né? Meninos afeminados assim, mas a gente só podia, no máximo, podia falar assim que a pessoa era bicha, ou marica, né? Ou era marica ou era bicha, mariquinha, bicha e tal. Mas, por exemplo, na minha casa não podia falar palavra viado, porque era um palavrão. Bicha tava bom. Então eu já sabia que existia a bicha, e que hoje é gay, então, e imaginava como era o procedimento, né? De homem com homem, afinal, tinha como fazer. E agora, meu susto foi descobrir com 15 anos que existia mulher com mulher. Aí eu tomei um susto, porque eu fazia assim, mas como é o procedimento então? Não é? Porque faz o quê? O que acontece no ato sexual assim? Mas eu nunca podia perguntar à minha mãe. Se a minha mãe me escondeu que existia lésbica até 15 anos, e eu não percebi. Eu não percebi, não. Eu não percebi, eu não sabia de nada. Eu fui saber também, outra coisa que eu era completamente alienada com esse tipo de informação. Aí eu fui perguntar para minha mãe, né? Por que ela não contava as coisas para mim? Eu não ousava nem dizer as palavras, né? Porque ela não contava as coisas para mim. Ela disse que tudo tinha idade certa de saber. E eu ainda era muito nova. Com 15 anos, eu era muito nova para saber sobre sexualidade. Quer dizer, eu já tinha menstruado, minha mãe não tinha me contado, eu já tinha pouco peito, mas já tinha. E minha mãe ignorava, eu usava uma camiseta por baixo do uniforme, porque eu não tinha sutiã. A minha mãe nunca me deu sutiã. Até que com 15 anos, a minha tia me deu o meu primeiro sutiã. Foi um conjunto amarelinho e eu fui muito orgulhosa usando o meu primeiro sutiã. Até ter o segundo foi difícil, né? Quando ele ficava sujo, eu lavava de noite para poder usar no outro dia. Era um sutiã só. E assim eu fui levando a vida. E isso me deixou com muitas marcas, porque até hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de forró. Eu não sei dançar forró, porque eu nunca pude dançar numa quadrilha, porque era pecado. A palavra pecado e culpa era a palavra mais citada na minha casa. Tudo era pecado, entendeu? Tanto que quando meu pai me bateu 2 vezes apenas. Uma delas foi quando eu estava jogando basquete com meninos, que não pode, que né, podia pegar até alguma coisa assim, fazer alguma coisa errada. Mulher com menino jogando basquete é um perigo. E a outra coisa foi quando eu chamei ele de adúltero. Olha só a palavra que eu escolhi, porque é palavra de igreja mesmo, adúltero. Aí eu falei, você é um adúltero. Ele me deu um tapa tão grande na cara que minha cara virou na mesa, assim. Todo mundo se espantou. Porque eu era filhinha queridinha, mas eu chamei ele de adúltero. Eu fiquei de mal dele e tal, muito tempo, mas ele era adúltero. Mas eu amava meu pai, mesmo adúltero. Enfim, isso não é um problema meu, o problema é da minha mãe. E para isso eu já tinha entendimento. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: filhos de crente, aguentem, porque tudo passa. Com 18 anos você vai poder ir ao cinema. Com 18 anos você vai poder ir ao cinema. E se você for crente em outro país, como nos Estados Unidos, você pode tudo. Pode pintar a boca, pode se pintar toda. E pode usar a roupa do jeito que quiser. Então, quer ser uma crente bem liberal, vai para os Estados Unidos. Aqui ainda é aquela coisa mais rígida, né? Mais rígida. Mas, de um modo geral, melhorou um pouquinho, melhorou. Eu já estive aqui na igreja, fiz uma visita uma vez, mas eu tive um medo depois que se enfiassem na minha casa, que eu parei de ir, me deu medo.
Então, eu guardo o dia, né? Faço minhas orações, meditações, blá, 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 mas eu faço só pra mim, porque eu tenho medo, eu tenho muito medo de crente na minha casa, tá? Então, eu não... se você é crente, é melhor realmente não ficar muito perto de mim, assim, pregando, porque eu não gosto. Não gosto, fico. E, a última coisa, eu nunca imaginei também que existia pelo pubiano. Então, eu achei que eu era uma anomalia. Ó, tem mais história, mas já falei demais, eu vou ter que editar. Já falei demais. Eu só quero falar pra você o seguinte: se você não é filho de crente, você tem uma infância normal. Cara, agradeça a Deus todo dia. Agradeça a Deus todo dia. Se você pode cantar, Roberto Carlos, se você pode pintar a sua unha, se você pode pintar o seu cabelo, você pode dançar quadrilha no São João, se você pode pular no carnaval, você é a pessoa mais feliz do mundo, porque eu não tive nada disso. Nada disso. Mas eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Tem outra coisa. Não, vou falar outro dia. Falar outro dia porque ser crente, uma infância de crente é um assunto tão... que tem tantos aspectos que outro dia eu falo mais. Ai. Agora, vá perguntar, se você é crente, vá perguntar tudo isso pro seu pai, pra sua mãe. Vá perguntar. Pra não ficar igual a mim. Alienada. Ó, se gostou, não esquece de se inscrever no meu canal. Ana D.I. Giorgio e qualquer coisa, tá? E também dê um likezinho se você gostou, se você achou interessante, se foi surpreendente. Enfim, beijo, boa semana.